Antes mesmo do despertador tocar, antes dos compromissos te puxarem para o caos da rotina, há uma verdade que pode mudar completamente o rumo do seu dia. Tudo começa com Deus. E não falo isso como um clichê, mas como um lembrete do céu. O dia só começa de verdade quando a voz de Deus ecoa no coração. Enquanto muitos acordam correndo para resolver tudo na força do braço, outros se levantam de joelhos, porque aprenderam que é no secreto que se vence no público. Quem já ouviu a voz de Deus sabe a jornada só faz sentido quando Ele está no comando. E hoje, vamos orar com base em um salmo que é como um espelho para a alma e um freio para o orgulho humano, o Salmo 127. Esse texto sagrado desarma as ilusões que construímos e nos lembra que correr, vigiar ou trabalhar até se esgotar não tem valor se o Senhor não estiver presente em cada tijolo da nossa caminhada. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Isso é mais do que poesia, é uma chave espiritual que pode libertar corações que estão cansados de tentar manter tudo sozinhos. Quantas vezes você já tentou segurar algo com tanta força que acabou destruindo? Já se viu lutando para sustentar sua família, seu ministério, sua sanidade e, ainda assim, tudo escorregando por entre os dedos? Talvez porque aquilo que está em suas mãos nunca foi para ser carregado sozinho. O Salmo 127 começa nos confrontando com uma verdade que desmonta toda autossuficiência. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Não há alegoria aqui. É direto. Não importa o quanto você invista, planeje ou lute. Se Deus não estiver no centro, tudo desaba. E não é por falta de esforço, mas por ausência de alicerce. Existe uma diferença enorme entre construir com as próprias mãos e edificar debaixo da direção divina. Uma casa pode ser levantada com competência, mas só permanece de pé se for sustentada pela presença do Senhor. Há uma diferença entre ter estrutura e ter sustento. Entre ter aparência e ter essência. Muitos constroem palácios vazios de propósito. Muitos edificam castelos que desmoronam ao primeiro vento. E o salmo vai além: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Isso revela que a ansiedade que nos mantém acordados não é sinal de responsabilidade, mas de desconfiança. Quantas vezes vivemos como quem precisa controlar tudo? Dormimos tarde, acordamos cedo, tentando prever e impedir o pior. Mas a paz não está no controle, está na confiança. A vigilância sem fé vira escravidão. No versículo seguinte, o salmista nos entrega um choque de realidade inútil: vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aqui, Deus não está incentivando a preguiça, mas ensinando o valor do descanso na dependência. Porque aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Você entende a força disso? Ele está dizendo que não é necessário se esgotar para ser abençoado. O Pai cuida até no descanso. Enquanto você dorme, Ele move. Enquanto você ora, Ele age. Enquanto você se rende, Ele constrói. Esse é o Deus que trabalha no invisível, enquanto você apenas confia. Dormir em paz, em um mundo que vive acelerado, é um ato de fé. É como dizer: Deus, eu confio que o Senhor está cuidando enquanto eu descanso. É abrir mão do controle, é entender que há uma promessa em ação mesmo quando os olhos estão fechados. Aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. Essa frase não é uma licença para a inércia, é um convite à rendição. Vivemos em uma geração que glorifica a produtividade, o desempenho e a exaustão. Mas o céu opera em outro ritmo. A bênção não depende do seu esforço, e sim da sua entrega. Há quem corra tanto, lute tanto, que esquece de simplesmente parar e confiar. Mas o verdadeiro descanso nasce da certeza de que Deus não falha. Muitos hoje estão tentando manter em pé estruturas que Deus nunca pediu para construir. Casamentos movidos por obrigação. Ministérios erguidos pela vaidade. Empresas sustentadas por ambição. Lares que vivem apenas de aparência. Tudo isso cansa. Tudo isso pesa. Tudo isso desaba com o tempo. Porque o que é feito sem a planta de Deus se transforma em fardo. Mas aquilo que é construído com a direção do céu é leve. Não porque não exige esforço, mas porque é sustentado pela graça. A leveza vem do lugar certo.
Quando você sabe que está obedecendo à voz de Deus, até as tempestades te encontram com paz. E mesmo em meio ao caos, você permanece. Por isso, Deus começa esse salmo com um lembrete profundo: não tente fazer sem mim. Não tente proteger sem mim. Não tente vencer sem mim. Ele não está te impedindo de agir, está te ensinando a agir com Ele. É sobre alinhar o coração à fonte. Trocar o peso do controle pelo poder da comunhão. A maioria das pessoas vive como se tudo dependesse delas. Produzem sem parar, tentam resolver tudo com a força do próprio braço e, no fundo, estão esgotadas. Vivem acordadas, mas sem direção. Trabalham muito, mas colhem pouco. Plantam no suor, mas esquecem da revelação. São filhos que agem como órfãos, como se não houvesse um pai cuidando de cada detalhe. Deus não quer que você viva assim. Ele quer que você aprenda a descansar no colo dele. Que entenda que é amado. E quando você se sente amado, você para de correr para provar seu valor. Quando sabe que é cuidado, deixa de tentar controlar tudo. Quando reconhece que é filho, começa a ver o descanso como algo sagrado, e não como fraqueza. Esse é o ponto de virada. Você não precisa merecer o cuidado de Deus. Ele cuida porque ama. E quando você crê nisso, tudo muda. A alma encontra abrigo. O coração encontra repouso. A mente para de lutar contra fantasmas. Porque você não está sozinho e nunca esteve. E então, no meio desse salmo que fala sobre construção, vigilância e descanso, Deus muda o foco. Ele sai da casa, da cidade e do pão. E entra na herança. Ele começa a falar sobre filhos. E isso nos ensina algo poderoso: o que ele está edificando não é só para o agora. É para o futuro. É para as próximas gerações. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Não são os bens que fazem sua vida valer a pena. É o que você gera. Não é o que você acumula. É o que você forma. Deus está nos chamando a pensar além de nós mesmos. A construir com legado. A plantar sementes que floresçam mesmo quando já não estivermos aqui. O salmista diz que os filhos são como flechas nas mãos do valente. Flechas são instrumentos moldados, ajustados, preparados para alcançar alvos distantes. E nós, como arqueiros, temos a responsabilidade de moldá-las com sabedoria e oração. Flechas não se fazem de qualquer jeito. Elas precisam de forma, direção e impulso. Não se lançam flechas ao acaso. Uma flecha lançada sem preparo pode se perder, pode machucar, pode errar o alvo. E, infelizmente, é isso que tem acontecido. Vidas lançadas sem orientação. Jovens empurrados para o mundo sem base. Gerações formadas no grito e não no exemplo. Mas o chamado aqui é outro. Moldar uma flecha exige tempo. Exige paciência, constância, oração. Não dá para formar alguém com pressa. O caráter é talhado nos detalhes. A identidade é construída nas pequenas conversas. A fé é transmitida mais pelo exemplo do que pelos discursos. E a verdade é que muitos filhos são moldados não pelo que ouvem, mas pelo que observam em silêncio. A flecha pode até voar sozinha, mas nunca voa vazia. Ela leva consigo marcas invisíveis. Leva o ambiente onde foi moldada, o cheiro do lugar onde foi forjada, os valores que lhe foram incutidos, os gestos que aprendeu observando. Ela carrega o DNA espiritual do arqueiro que a preparou. O mundo tenta distorcer o valor da herança. Diz que filhos atrapalham, que formar pessoas é perda de tempo, que a missão de gerar e discipular é peso. Mas a Bíblia diz o contrário. Declara que os filhos naturais ou espirituais são galardão, recompensa, bênção, missão. É por isso que Deus está despertando uma geração de arqueiros conscientes. Homens e mulheres que sabem que sua missão vai além de viver bem. É formar quem vem depois. É alinhar flechas com a direção do reino. É entender que sua casa não é apenas um abrigo físico, mas um campo de treinamento espiritual. E quando a flecha é lançada corretamente, ela vai além do que imaginamos. Ela toca vidas que nunca vimos.
Ela alcança destinos que nossos pés jamais pisariam. E tudo isso porque um arqueiro decidiu não negligenciar sua missão. O salmo encerra com uma chave de honra: não será envergonhado. Isso não significa que será perfeito, que não falhará ou que sempre acertará. Significa que quem se dedicou a formar, quem viveu por propósito e deixou um legado, será sustentado mesmo diante das adversidades. Porque sua vida terá raízes. Porque você não viveu apenas para si, mas para o reino. E talvez hoje você esteja olhando para sua aljava e sentindo que ela está vazia. Talvez você tenha deixado passar o tempo de formar. Talvez tenha priorizado conquistas passageiras e negligenciado os tesouros eternos. Mas o Espírito Santo está dizendo: ainda há tempo. Ainda há flechas que podem ser resgatadas, filhos que podem ser restaurados, discípulos que podem ser guiados. A graça de Deus não cancela sua missão. Ela restaura sua autoridade. Ela devolve visão ao guerreiro cansado. Ela fortalece os braços daquele que pensou em desistir. Talvez suas flechas estejam feridas. Talvez tenham se perdido. Mas o Pai é o maior dos arqueiros e Ele sabe restaurar flechas tortas, reencontrar as que se desviaram, recomeçar processos que pareciam perdidos. Deus está te chamando a parar de apenas sobreviver e começar a formar. Porque quem forma, frutifica. Quem molda, multiplica. Quem lança com fé, transforma destinos. Você foi chamado para mais do que performance. Foi chamado para deixar um legado. Foi chamado para inspirar pessoas a olharem para o céu. Se o Senhor não edificar, desaba. Se Ele não guardar, falha. Se não estiver presente, tudo o que parece sólido se revela frágil. Essa é a raiz do Salmo 127, um chamado para deixar de confiar na própria força e voltar à fonte de toda estabilidade, à presença de Deus. Por isso, hoje é dia de reorganizar o altar. De deixar Deus voltar a ser o centro. De transformar sua casa em campo de preparo. De recolher as flechas e começar a moldá-las com mais amor, mais verdade e mais direção. De parar de tentar provar o seu valor e descansar no fato de que você é amado. E se tudo isso falou com você, se essa palavra te confrontou e te renovou, não deixe esse mover parar aqui. Há pessoas que você conhece que estão exatamente nesse mesmo lugar de esgotamento, insegurança ou distração. Envie essa mensagem. Compartilhe. Faça essa semente alcançar outras casas, outras famílias, outros arqueiros. E se tudo isso tocou o seu espírito de verdade, te faço um convite: fique com a gente aqui neste canal. Porque cada conteúdo que preparamos tem esse propósito: alinhar corações ao céu, reacender a fé, despertar guerreiros e moldadores de destinos. Se ainda não faz parte, inscreva-se agora e caminhe com a gente. Porque juntos, edificando com Deus, nada será em vão. Senhor Deus Todo-Poderosos, hoje nos colocamos diante de Ti com humildade e reverência. Reconhecemos, Pai, que muitas vezes tentamos construir com as nossas mãos, vigiar com as nossas forças e sustentar o que só o Senhor poderia manter de pé. Perdoa-nos por cada vez que tentamos edificar sem Teu plano. Por cada dia vivido na ansiedade do controle. Por cada noite em claro tentando resolver o que só se vence com confiança. Hoje, Senhor, declaramos: a casa é Tua. A cidade é Tua. O projeto é Teu. Ensina-nos a descansar sabendo que Tu dás até enquanto dormimos. Ensina-nos a confiar, mesmo quando não entendemos o caminho. Ensina-nos a parar de correr como órfãos e a viver como filhos. Filhos que descansam no colo do Pai e confiam no tempo do céu. Senhor, coloca a Tua mão sobre cada flecha que está em nossas aljavas. Filhos, discípulos, jovens, vidas que o Senhor nos confiou. Dá-nos mãos de moldadores, corações de intercessores, olhos de visão. Que saibamos preparar, corrigir, amar e, no tempo certo, lançar. Que a nossa casa seja fornalha de fé. Que nosso lar seja lugar de verdade. Que nossas palavras tenham peso de eternidade. E que tudo o que formarmos a partir de hoje leve a Tua marca. Restaura as flechas feridas, traz de volta as que se perderam. Renova os arqueiros cansados e despertos que estavam distraídos.
Não queremos viver por aparência. Queremos viver por missão. Edifica em nós algo que permaneça. Guarda o que não podemos alcançar. Forma em nós a geração que glorificará o teu nome. E que tudo, absolutamente tudo, seja feito com a tua presença. Em nome de Jesus. Amém.